Quando falamos do rap Puff Diddy, estamos lidando com um dos maiores escândalos da indústria da música. As acusações envolvendo tanto abuso sexual e exploração infantil têm manchado a reputação de Sean Combs, ou mais conhecido como Puff Diddy. So what are your thoughts on all the his celebrity friends that announced those allegations and were like, this is false, and they were saying, yeah, should they speak up now? Stevie J should be charged. Mary J. Blige should also be charged. Jennifer Lopez should definitely be charged. Jay-Z should be charged. Rick Ross should be charged. Usher should be charged and tried with him. Off of Justin Bieber alone. O negócio tá tão pesado que tem um pessoal que tá até comparando com o caso de Jeffrey Epstein. Que pra quem não lembra da história, Jeffrey Epstein era um bilionário que tinha uma ilha que usava tanto para traficar pessoas, principalmente crianças, e não só isso, o cara simplesmente tinha relação com elas. E assim como as festas de Diddy, a ilha de Epstein também era cheia de pessoas bem importantes. Só que depois esse cara teve um fim bem misterioso na prisão, que era intitulada como a mais segura do mundo. E talvez ele tenha sido silenciado porque as conexões que ele tinha com poderosos eram bem altas, como por exemplo Oprah Winfrey, o príncipe Adrian e Bill Clinton. O caso de Puff Diddy e Jeffrey Epstein é bem parecido. E antes de contar tudo, já segue para você acompanhar todas as notícias que tá saindo sobre esse caso. E clique no sininho para quando sair vídeo novo, você ser avisado. Agora, bora pro vídeo. Puff Diddy nasceu em 1969, em Nova York, e foi um dos fundadores da banda Bad Boy Records, e acabou lançando vários artistas famosos, como Notorious Big e Usher. Mas a imagem dele, que sempre foi de sucesso, e agora está manchada por essas acusações. O que rolou aqui é que a Cassie, que é a ex-namorada dele, falou publicamente sobre como ela era manipulada durante o relacionamento deles, e ela disse ainda que ele fazia ela ter relações com garotos de programa enquanto ele gravava tudo. Ela até entrou com um processo, mas depois eles fizeram um acordo financeiro, o que eu acho bem suspeito, já que ele se diz inocente, então para que pagar, né? Só que o que ele não esperava é que depois que ela o processou, isso parece ter dado coragem para as outras pessoas que denunciaram ele também. Onde mais rolava essas coisas bizarras era nas suas festas, que ele chamava de freak-offs. Ele tinha duas festas, que era a festa para todo mundo e as festas onde só pessoas de um grupo selecionado de famosos e poderosos poderiam participar. É tanto que o próprio segurança do Puff Diddy disse que ele fazia tantas coisas bizarras porque ele achava que nunca iria acontecer nada com ele, porque ele tinha muito poder. You gotta realize, man, he learned from Andre Harrell, he learned from Russell Simmons, he learned from Clyde Davis. You understand? When those people, they were heavy into the drugs. They was heavy into beating women and doing things at that age, at that crazy stage. That's gonna make him think that he could get away with the same thing that they was getting away with. A polícia invadiu a casa dele em Miami e encontrou uma quantidade absurda, tanto de fitas e gravações dele com atos que aconteciam lá nesse freak-offs. Algumas pessoas que iam pela primeira vez eram obrigadas a participar das festas, enquanto outras vítimas eram abusadas. Só que agora todas essas gravações vai servir de provas contra o Puff Diddy. O que eu achei muito surreal foi que as autoridades chegaram até o local sem saber de quem era a casa. E eles só souberam quando viram os filhos do Puff Diddy lá. Agora imagine o poder que esse cara tinha para ter policiais infiltrados em tudo que é lugar e até mesmo nos altos padrões dessa polícia que é considerada como se fosse o BOP daqui. E essa atitude de não falar de quem eram as casas aconteceu pois as autoridades tinham medo que as informações vazassem caso fosse dita e o Puff Diddy pudesse simplesmente sumir com todas as provas que ele tinha. They went in tactical as they were instructed to. They didn't know they was raiding Diddy's house. The higher ups didn't tell anybody because they knew that he had people in the force and they wanted to make sure that went through legit. So they ain't tell nobody whose house. E cara, depois que o Puff Diddy foi preso, uma das vítimas que já tinha até entrado com uma ação civil contra ele no ano passado, finalmente contou que foi coagida e violentada nas festas dele. E agora outras vítimas também estão começando a aparecer e contar as suas histórias. Daí você deve estar se perguntando,
Por que essas pessoas não falaram isso antes? A questão aqui é que todo mundo tinha medo desse cara. O Puff Daddy tinha um poder absurdo na indústria da música e vivia ali ameaçando as pessoas que, caso elas abrissem a boca do que acontecia nas festas dele, ele simplesmente destruiria a carreira dela. Então, claro que as pessoas ficavam com receio de falar e simplesmente sumir. Agora eu vou te mostrar um vídeo do procurador de Nova York, onde ele vai falando com detalhes sobre o que rolava nessas festas freak-offs. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims, which took days or weeks to heal. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support, by promising them career opportunities. Because of all of this, the indictment alleges that the victims did not believe they could refuse Combs without risking their security or facing more abuse. A história da Kim Porter, mãe dos filhos do Puff Daddy, também é bem bizarra. Ela morreu de pneumonia em 2018, mas isso não faz muito sentido, já que era uma mulher bem saudável. E algo estranho é que os legistas descobriram que existiam substâncias tóxicas no corpo dela, o que fez as pessoas acabarem levantando suspeita que a morte dela não era tão natural assim. E para piorar e deixar esse caso bem mais macabro, foi que tanto o legista como o investigador acabaram também com mortes bem misteriosas. E na boa, vai dizer que isso não é muita coincidência. Uptown Records started with 5 people. Andre Harrell, Al B. Sure, Heavy D, and Puffy. And Kim was the longest working employee because she was there from the very beginning. She was Andre's personal assistant. Kim is dead. Heavy D is dead. Andre Harrell is dead. The only 2 left are Puffy and Al almost died. Muitas pessoas dizem que tudo isso aconteceu porque a Kim estava prestes a lançar um livro que revelaria todos os segredos da vida dela com Puff Daddy. E cada vez que você vai cavando essa história, tudo vai ficando bem mais obscuro. A coisa fica ainda mais pesada com o lance dos diários da Kim. Parece que nesses diários ela relatou umas coisas bem macabras que viu durante todos esses anos ao lado do Puff Daddy. Tipo, tem até uma teoria de uma fita que envolve um jovem de 18 anos que seria um popstar naquela época. E tudo indica que esse popstar seja o Justin Bieber. Agora tenta imaginar o impacto que seria se isso for verdade. E esse novo livro que ela ia lançar era um tipo de bomba pronta para explodir e acabar com a reputação tanto do Diddy como também de outras pessoas envolvidas. E esses detalhes mostram que o relacionamento deles nos bastidores eram bem mais complicados do que todo mundo imaginava. E aí a galera começou a desconfiar também que a morte da Kim não foi tão simples assim. Muitos até acreditam que ela morreu por causa desse livro que estava prestes a sair. E o mandante seria o próprio Puff Daddy, já que ele ficou sabendo que ela iria expor tudo que eles faziam lá naquelas festas. Só que a reviravolta vem agora. O que ele não esperava é que antes dela morrer, ela fosse entregar todo esse conteúdo para um amigo. E pelo que parece agora o livro vai ser lançado, e principalmente agora que ele tá preso e não pode fazer nada. Ou seja, tudo que a gente tá vendo agora não é nem metade do que vai acontecer. Long suspected since it happened, since she died in, I would say, rather mysterious circumstances, that Diddy had something to do with the death of his ex-partner and the mother to his children, a woman named Kim Porter.
Now, what happened was she mysteriously died of pneumonia, not the typical way that a 47-year-old goes out, especially just when they are about to publish a tell-all book on their very famous ex. That's why it was just announced yesterday that Kim's Porter's book is being published. It's a 60-page book entitled Kim's Lost Words. It claims to be a collection of the diaries of Kim Porter, the mother of Diddy's children, and it was leaked by her friends. Porter allegedly recounts discovering and making copies of the tapes that Diddy made of himself having with young boys that he was managing, including an alleged tape involving an 18-year-old pop star who went on to become a household. Os advogados do Puff Diddy dizem que ele é inocente e eles tentaram explicar que o relacionamento tanto da Cassie com ele era totalmente tóxico. Mas cara, se ele era inocente, vocês estão comigo que ele não precisava pagar e simplesmente ia lá e provava a inocência dele? O que foi ao contrário, né? Já que ele pagou para silenciar ela, que é coisa de quem é culpado. This was the first step. We have a bail appeal scheduled for tomorrow at 3:30 in front of Judge Carter, the district judge assigned to this case. I think that we made the points that we've been wanting to make. I think it came out. Mr. Combs is a fighter. He's going to fight this to the end. He's innocent. He came to New York to establish his innocence. He's not afraid. He's not afraid of the charges. There's nothing that the government said in their presentation today that changes anyone's mind about anything. He's been looking forward to this day. He's been looking forward to clearing his name, and he's going to clear his name. And we're going to stand by his side as he does. We believe in him wholeheartedly. He didn't do these things. This was a 10-year relationship. There's no coercion. There's no crime. There's basically just, someone who brought a civil case and now is finding themselves as a witness in a criminal case. And we're going to fight this case with everything we have, as is he. And eventually he's going to be shown to be innocent. And so tomorrow we fight again, and we'll fight every day until we don't have to. E é por isso que as pessoas estão falando que esse caso do Puff Diddy lembra muito do Epstein, principalmente pelas suspeitas de que ele estava envolvido relacionado a uma rede de exploração sexual. E depois que ele foi preso, outras pessoas da indústria musical começaram a ser associadas ao escândalo. Um exemplo é o Usher, que foi morar com o Diddy aos 13 anos de idade. Tudo isso para aprender sobre o mundo da música. Mas ele acabou vivendo uma das experiências mais estranhas da sua vida. É tanto que uma entrevista, quando perguntaram para ele se ele deixaria o próprio filho e viver com o Puff Diddy, a resposta dele foi bem clara. I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor Camp? Yeah, Flavor that's Camp. what it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going In the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. I mean, but hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody tried to, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place. And I didn't necessarily understand. Cara, o curioso é que o Usher simplesmente deixou o Jussie passar 48 horas sozinho com Puff Diddy. Isso chamou muita atenção do pessoal. Outro detalhe que levantou bastante suspeitas foi o fato que o Usher apagou todas as postagens das suas redes sociais depois que o caso começou a ser comentado, o que só fez a galera especular sobre a sua ligação com Diddy e as festas dele. Além do Usher, Justin Bieber também foi mencionado algumas vezes. E existe até alguns vídeos antigos em que o Diddy faz algumas perguntas pro Justin e dá pra ver que ele fica bem desconfortável com a situação. What's up, man? You good? I'm good. How are you? Young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Starting to act different, huh? No, you ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Correct. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 55. Já em outro vídeo mostra o Diddy mencionando que Justin poderia ter certos privilégios ao completar 16 anos. Só que não só isso, já que Diddy fala algo bem estranho no vídeo. Yeah, so as soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come in LA. Yeah, it's gonna be yours. So every time you come in LA, it's a little dusty, but so check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like
you know, where we hanging out and what we doing, we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. Going crazy. Crazy. E esses vídeos acabaram levantando muitas suspeitas, especialmente depois das recentes acusações contra Puff Diddy. Tem gente até acreditando que Diddy pode ter abusado do Just naquele período que ele ficou ali 48 horas sozinho com ele. Embora isso faça parte de algumas teorias especulativas, existem alguns vídeos e evidências que estão rolando nas redes vizinhas, onde sugere que certas músicas e declarações do Justin ao longo da sua carreira poderia estar relacionado a essa experiência de 48 horas que ele teve com Puff Diddy. Também foi revelado que durante essas festas os participantes eram drogados de propósito e acabaram sendo forçados a fazer coisas nas quais eles nem se lembravam ou preferiam até esquecer. E esse foi um dos motivos que resultaram na prisão de Diddy, além do histórico das acusações que ele já carregava. Agora eu vou te mostrar a última entrevista que a Jaguar fez depois que Puff Diddy foi preso. Will Diddy start snitching? He better, but the only thing I'm interested in him talking about is everything he knows about Kathy Coriana White. I know you know what happened to Corey. Diddy, you and Jay-Z down in Vegas at Tao with Claudia. Why don't you just talk about Kathy? That might help. Kathy Coriana White, Jay-Z's pregnant mistress, died 24 hours after she announced that she was going public with their relationship and the baby. Was it an aneurysm, Diddy? Do you feel the federal government will probably speak to Jay-Z in regards? They already have. He was questioned by the feds before he made the Super Bowl announcement. Oh, this about to get fun for me. Fuck you, Sean. Both of y'all. I got you, bitch. I told you. Do you think they'll bring up charges on Jennifer Lopez? They better. She committed perjury. Last time I checked, there's no statute of limitation on perjury. The fact that Keefe D is in jail for Pac's murder, do you feel like they may go even deeper to the 90s? They have to, because that's the beginning of everything that's leading up to the tragedies that are about to happen now. Everybody knows at this point in time Keefe D ain't do it. He's already made it very clear he had a profit deal, which means he's been working with the government all this time. What I do know, though, is everyone is starting to notice things that they didn't notice 15, 20 years ago. Suge isn't looking like the monster that everyone painted him out to be. Diddy sure ain't no choir boy. The Jay-Z victims are gonna be worse. They're worse because of the psychological torture that comes along with what he does. Do you think Jay-Z is scared right now? Oh, he's terrified. He's losing confidence everywhere. The only confidence he's worried about keeping secure are those white boys that he worked for. That's his only loyalty. Not even to his wife is he loyal. Jack, what was the last conversation that you and Jay-Z had? How did that go? He told me he was going to end my career and make sure no one in the world ever knew I existed, and I told him it was a pretty big world, and we'll see, Sean. Mano, desde que o Diddy foi preso, a carreira dele desmoronou. Ele teve que sair da presidência da Revolt, que foi a empresa que ele mesmo criou de TV, e vários projetos que ele tinha em andamento simplesmente foram cancelados. Como, por exemplo, um reality show que estava sendo produzido e acabaram cancelando. E ainda tem o fato de que ele nem foi mais convidado pro Grammy, o que mostra que a indústria da música tá meio que se afastando dele por causa dessas acusações. E olha que as investigações continuam, só que não para de surgir novas histórias. Até o filho dele tá envolvido. Christian Kobes está sendo acusado de forçar uma mulher a fazer oral nele em um iate em 2022. O caso do Puff Diddy vai ser uma das maiores crises que a indústria da música já viu nos últimos anos. E o que eu acho é que mais gente vai ser envolvida nisso tudo. A não ser que algo estranho aconteça com ele, tipo o mesmo que rolou com Jeffrey Epstein em 2019, e ele seja cancelado para não falar demais. Isso é o que você me entende. E esse caso do Puff Diddy e do Epstein faz a gente pensar o quanto a corrupção e abusos existem nesse meio artístico. Muito disso é protegido pelo poder e pelo dinheiro, e mesmo quando alguns casos vêm à tona, você sabe que tem muita coisa escondida. E aquela cultura do silêncio que rola tanto na música como no entretenimento precisa acabar, porque é só assim que as vítimas vão conseguir
justiça. Agora é esperar e ver o que vai rolar. Se você quer continuar acompanhando todo o caso do Puff Diddy, já segue esse canal. Te espero no próximo vídeo, tamo junto. Valeu!